Boa noite! Estamos com vocês novamente para orarmos juntos, lermos a palavra de Deus, decorar um versículo da semana, para que nós possamos ser firmados, enraizados na palavra de Deus. Nós vamos cantar um cântico, Cristo me transformou, é o cântico 46 do cantor cristão. Aos que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, para você meditar nessa semana, decorar e lembrar-se e praticar esse texto. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu amado, parece contraditório. Ele fala sobre confissão de pecados, orar uns pelos outros, e termina dizendo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a palavra justo ligada à confissão de pecados. Mas é isso, meu querido. Todos nós, todo ser humano é pecador. Todos nós.
Não há justo, nem sequer um. Foi por isso que foi preciso Jesus vir ao mundo. Ninguém poderia morrer por nós, a não ser Deus que se fez homem. Foi por isso que ele se fez homem. Senhor Jesus criou o mundo. Ele estava lá, na criação. Gênesis fala sobre isso, usando no plural a palavra para criar o mundo. Então, meu querido, o homem pecou. E Deus prometeu, desde que o homem pecou, o primeiro homem pecou, que haveria de vir um descendente da mulher. Para nascer, entrar pela porta, né? Nós entramos pela porta do nascimento, e a Bíblia diz que o bom pastor entra pela porta, o mercenário não. Então, Jesus precisou nascer. Ele escolheu uma mulher para nascer dela, Maria, para ser a recepção de Jesus, a mãe de Jesus na terra. Mas Jesus já existia desde a eternidade. Ele era o que há de vir, né? Aquele que sempre existiu, que era e que há de vir. O grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. As mesmas expressões que se dá ao Pai no Antigo Testamento se dão a Jesus no Novo Testamento. Ele é Deus. Não existe outro Deus. E esse Deus se fez homem. Que coisa grande para nos salvar. Então, para vivermos diante de Jesus, nós temos que reconhecer que todos nós, cada um de nós, somos pecadores. Às vezes nós esperamos demais do outro. Do esposo, dos filhos, do irmão da igreja, do vizinho, que ele nunca vai errar conosco, que ele nunca vai nos ofender. Meu querido, isso não é realidade. E há uma orientação aqui nesse versículo: confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Nós precisamos confessar diante de Deus, mas precisamos confessar diante uns dos outros. Não podemos pensar, isso já passou. Não, sem a confissão não há perdão. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso no domingo. Hoje vamos ficar com decorar esse texto. A confissão não precisa ser diante de um eclesiástico, de um pastor, de um padre, mas de alguém de confiança. Você tem várias coisas envolvidas quando há pecado. E nós vamos estudar sobre isso no domingo, clareando um pouco mais sobre confissão, perdão. Mas hoje, querido, siga a orientação da palavra de Deus. Deixa entrar no seu coração, deixa entrar essa palavra em você, que a confissão é necessária. Então, nós não podemos pecar e deixar para lá. Não há justo. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Eu quero citar para você uma citação de Paul Washer, que diz assim: não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores, que têm um grande e misericordioso Deus. O ser humano tem idolatrado artistas, idolatrado pessoas, líderes espirituais. Mas qualquer pessoa nesse mundo, todos nós, cada pessoa é um pecador. Não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores, que têm um grande e misericordioso Deus. Deus não está aqui liberando para pecarmos, mas nós devemos entender a nossa condição diante do Pai, de que nós somos míseros pecadores, e é pela graça, pela misericórdia dele, que somos úteis ao seu reino. E nós precisamos admitir nossas fraquezas, nossos pecados em confissão. Confessar é concordar com a palavra de Deus. Pecar é transgredir a palavra de Deus. 1 João 3,4 diz isso. E a palavra confessar, né? É a Bíblia que dita o que é pecado. Não é a igreja, mas a palavra de Deus. Então nós precisamos, para seguir a Jesus, ter a orientação do livro de Jesus. Porque a Bíblia, desde Gênesis, o Antigo Testamento,
até Apocalipse, ela fala sobre Jesus, ela aponta sobre Jesus. Então, em Jesus, nós podemos ter perdão. Tem que haver confissão pelo pecado. E isso exige humildade. Por isso a Bíblia diz, nós estamos estudando aos sábados de manhã, as bem-aventuranças em Mateus 5, e já estamos bem na frente. Amanhã estaremos estudando novamente, continuando o estudo das bem-aventuranças em Mateus 5, às 9 horas da manhã. E a primeira bem-aventurança, o primeiro estudo é bem-aventurados, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não é fácil pedir perdão, não é fácil perdoar. Isso está ligado à confissão, a admitir a culpa. Então, essa é a condição, essa é a orientação de Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus não precisava se humilhar, mas Ele se humilhou, deixando a sua glória para vir esse mundo pecador. Ele viveu entre nós, se humilhou, foi rejeitado, se sacrificou por amor a nós. E nós queremos seguir os passos de Jesus, sabendo que nós somos pecadores. Mas em Jesus, o Senhor nos dá o direito de ser purificados. E nós queremos, ó Deus, assim como recebemos de Ti o perdão para cada pecado confessado, nós queremos também confessar pecados e perdoar pecados. Pai, ajuda-nos, em nome de Jesus. Ajuda o ouvinte a entender melhor essa passagem, o valor da confissão, em nome de Jesus. Amém, querido. Eu quero hoje ter com você um tempo de oração por missões. Nossa comunidade evangélica Luz para o Caminho é envolvida em missões. Temos uma aliança com Portas Abertas e com a Missão Cristã Mundial do pastor José Rodrigues. Nós estamos todos os meses ofertando e eu te incentivo a ofertar. Sempre ofertamos no início do mês, recolhemos as ofertas no primeiro domingo de cada mês. Não deixe de ofertar, querido. Você precisa investir em missões, apoiar os irmãos que estão sofrendo mais do que você. Talvez você ache que ninguém sofre mais do que você, mas se você ler as notícias dos países comunistas, países em que as pessoas morrem por causa da sua fé, você vai ver que o seu sofrimento se torna pequeno. Então aqui eu quero ler um pouquinho, sobre a Portas Abertas, sobre o que está acontecendo nesse período de pandemia. Estou consciente de que você e seus entes queridos estão enfrentando vários desafios durante esse tempo tão atípico que temos vivido. Oro e desejo que vocês estejam todos bem e que você também seja encorajado ao saber que nossos irmãos e irmãs que são perseguidos por causa de Jesus estão orando por você. Em meio a este cenário, pergunto-lhe: você consegue imaginar o impacto do Covid-19 em nossa família, que já enfrenta perseguição, isolamento e hostilidade? Fora a China, onde o vírus surgiu, outro país na lista mundial de perseguição 2020, que foi drasticamente atingido, foi o Irã, com mais de 85 mil casos confirmados da doença. Com o caos da pandemia, o país libertou muitos prisioneiros, entre eles cristãos que foram presos por causa da fé. Apesar da boa notícia, o efeito negativo deste momento na igreja perseguida é grande. Em alguns países da Ásia, vários cristãos perseguidos perderam a fonte de renda por causa do isolamento social e estão enfrentando diversas necessidades, como a falta de alimento.
pastores que não recebem renda, trabalhadores autônomos que não têm sido contratados, professores cujas escolas foram fechadas. Esses são alguns exemplos de diversas situações que eles têm enfrentado. Então, meu querido, nós temos enfrentado uma situação difícil, mas a melhor maneira é não pensar só no nosso sofrimento, mas pensar também no sofrimento do outro. Nós vamos recolher ofertas nesse domingo, você pode me procurar e enviar para missões. Eu envio o comprovante, literalmente, de tudo o que é recolhido. E nós enviamos literalmente para missões. Talvez você esteja tão decepcionado que não confie em mais ninguém para ofertar. Mas, querida, é melhor você ofertar e às vezes a pessoa não usar bem. Nós não sabemos. Aqui eu confio que Portas Abertas é uma entidade, uma instituição muito séria, fundada pelo irmão André. Eu creio que eles estão fazendo uma boa obra, mandam sempre as notícias. Não posso deixar de ofertar, você não pode deixar de ajudar quem sofre. Que Deus te abençoe. Vamos orar pelo Irã. Nosso Deus, oramos pelo Irã, onde houve tantos casos, ó Deus, de pandemia. Pedimos que o Senhor esteja com os irmãos, esteja com aqueles também que ainda não se converteram, que eles possam ser encontrados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nesses dias de pandemia, de dificuldades, que eles sejam encontrados por Ti. Consola os irmãos, provê e nos ajude a ajudá-los. Que as nossas ofertas cheguem a eles. Abençoa Portas Abertas, abençoa a diretoria de Portas Abertas. Em nome de Jesus. Amém.